Sob a superfície congelada da lua Ariel, de Urano, algo gigantesco pode estar escondido. Um oceano com mais de 160 quilômetros de profundidade. Isso é 40 vezes mais profundo que o Oceano Pacífico e ficou trancado sob o gelo por bilhões de anos, esperando para ser descoberto. Então, Urano é esse gigante gasoso azul claro lá longe, o planeta solitário que nunca recebe muita atenção. Mas recentemente, cientistas voltaram seus telescópios e modelos computacionais para uma das 29 luas conhecidas de Urano, Ariel. Comparada com suas irmãs e irmãos, Ariel tem uma personalidade bem única. Quando a espaçonave Voyager 2 passou por lá em 1986, ela registrou algumas fotos mostrando uma superfície estranhamente lisa, salpicada de crateras, fraturas e vales. E esses detalhes podem não parecer empolgantes até você perceber o que eles significam. Essa lua foi geologicamente ativa, movendo-se, rachando e se remodelando, assim como a Terra faz. Isso é raro no sistema solar externo, onde a maioria das luas são apenas picolés congelados girando silenciosamente ao redor de seu planeta. Quando os cientistas estudaram essas fraturas, tecnicamente chamadas de grabens, eles encontraram algo estranho. O padrão dessas rachaduras parece exatamente com o que acontece quando há pressão se acumulando sob a superfície, como um balão esticando antes de estourar. É como se algo nas profundezas de Ariel estivesse empurrando para fora, deformando e quebrando a crosta. O culpado mais lógico seria um oceano subterrâneo, que um dia foi quente o suficiente para pressionar as camadas de gelo acima dele. Um oceano selado sob quilômetros de gelo, escondido por bilhões de anos. Então, como algo tão longe do Sol poderia ter água líquida? Bem, a órbita de Ariel não é perfeitamente circular, mas levemente oval, o que os cientistas chamam de excêntrica. Isso significa que, à medida que ela orbita Urano, a força gravitacional muda um pouco a cada volta. O puxão constante estica e flexiona o interior da Lua, cria fricção e, voilá, gera calor. Combina isso com a decomposição radioativa natural dentro do núcleo rochoso e, de repente, você tem calor suficiente para derreter o gelo nas profundezas abaixo da superfície. Então, Ariel pode ter criado seu próprio spa geotérmico lá no meio do nada. Cientistas modelaram a estrutura interna dela e descobriram que o estresse causado pelas forças de maré poderia ter mantido a água líquida estável por milhões, talvez até bilhões de anos. Ainda mais interessante, ou mais quente nesse caso, é que vestígios desse oceano podem ainda existir. A crosta gelada de Ariel mostra características que parecem recentes, geologicamente falando. Isso significa que a Lua não ficou completamente congelada por toda a eternidade. Sob essas fraturas, ainda podem existir pequenos bolsões ou camadas finas de água líquida. E isso nos leva à parte mais empolgante. Água significa potencial para a vida. Toda vez que os cientistas encontram sinais de água líquida em algum lugar do sistema solar, eles começam a sussurrar aquela pergunta que todo mundo adora em segredo: será que algo poderia viver lá? Claro, Ariel não é nenhum resort tropical, mas lembre-se, aqui na Terra já encontramos micróbios prosperando perto de fontes hidrotermais no fundo dos oceanos, vivendo de substâncias químicas, não de luz solar. Se Ariel já teve fontes semelhantes bombeando calor e minerais para o seu oceano, poderia facilmente ter abrigado seus próprios habitantes microscópicos. E se já houve um oceano ali, ele ainda pode ter sal em seu interior. Os cientistas acreditam que sais e amônia podem agir como anticongelantes, mantendo a água líquida por mais tempo. Então, mesmo que a temperatura da superfície tenha caído para menos 351 graus Fahrenheit, o interior pode continuar quentinho o suficiente para a água não congelar. Agora, antes de você começar a fazer as malas para Urano, vamos lembrar que esta é uma lua orbitando um gigante gasoso que está a cerca de 2,9 bilhões de quilômetros de nós. Visitar esse lugar não é tão simples quanto comprar uma passagem de avião. A Voyager 2 é a única espaçonave que já chegou perto, e isso foi há quase 40 anos. Temos fotos melhores das dunas de Marte do que da maioria das luas de Urano. Então, por enquanto, os cientistas dependem de modelagens inteligentes, dados de telescópios e muita paciência. Ainda assim, essa descoberta é grande. Durante décadas, olhamos para luas como Europa, de Júpiter, ou Encélado, de Saturno, como os melhores representantes da categoria de mundos oceânicos. Elas são geladas, têm oceanos subterrâneos, e os cientistas já detectaram jatos de água sendo lançados ao espaço a partir delas. Mas agora, Ariel entrou para o clube.
Se algum dia enviarmos outra missão para Urano, Ariel seria um dos principais alvos de exploração. Agora, outro destino que vale a pena conferir é Mimas, a lua de Saturno. Os cientistas sempre acharam que ela era apenas uma bola de rocha congelada, mas pode estar escondendo um oceano inteiro sob sua superfície, e uma futura espaçonave pode encontrá-lo. Pesquisadores têm mapeado a espessura da crosta de gelo da Lua, e esses mapas ajudam a descobrir quão antigo esse oceano pode ser e onde o gelo é mais fino. Esse é o ponto de ouro para futuras missões procurarem água líquida. Mimas não parece um típico mundo oceânico. Quando você olha para a Europa ou Encélado, dá para ver literalmente as rachaduras e fendas em suas camadas de gelo. Mimas parece lisa e silenciosa, quase como uma bola de bilhar no espaço. As crateras parecem permanentes, esculpidas em rocha em vez de gelo. Nada nela grita mundo oceânico. Mas, há alguns anos, dados da sonda Cassini da NASA começaram a nos mostrar o contrário. A Cassini, a sonda que nos proporcionou o melhor tour por Saturno e suas luas, continuava enviando informações que não faziam muito sentido, a não ser que Mimas tivesse água líquida sob todo aquele gelo. Quanto mais dados da Cassini chegavam, mais parecia que poderia haver um oceano recém-nascido escondido sob 20 a 30 quilômetros de gelo sólido. Cientistas usaram modelos originalmente feitos para a Europa para entender como o calor se move através da crosta de gelo de Mimas. Eles queriam saber qual era a espessura, quanto calor ela poderia reter e se seria capaz de derreter o gelo abaixo. E descobriram que, uma vez que o derretimento começa em Mimas, ele não para. Ele acelera, e muito rápido. Todo esse derretimento está ligado à órbita de Mimas. A Lua não orbita Saturno em um círculo perfeito. Sua trajetória fica um pouco alongada. Esse formato oval faz com que a Lua seja puxada e comprimida pela gravidade de Saturno enquanto orbita. Da mesma forma que a gravidade da Lua causa as marés aqui na Terra, a gravidade de Saturno puxa Mimas. Mas, em vez de marés de água, é o gelo sólido que se flexiona, e essa flexão gera calor. Então, em algum momento, algo fez com que Mimas entrasse em uma órbita um pouco mais estranha, talvez uma colisão ou um empurrão gravitacional de outra lua. O interior de Mimas esquentou, derreteu parte do seu gelo e criou um oceano sob a superfície. Mas aí, a gravidade começou lentamente a puxar a órbita de Mimas de volta para um círculo novamente. Quando isso acontecer, o aquecimento vai parar e, eventualmente, o oceano vai congelar de novo. Então, basicamente, Mimas está agora em sua fase quente, com oceano. Modelos de computador mostram que a mudança orbital provavelmente aconteceu há apenas 10 a 15 milhões de anos. Isso não é nada em termos de tempo espacial. Também descobriram que o calor em Mimas não se move em uma linha reta simples. Ele meio que faz voltas e se retorce dependendo da espessura do gelo, o que significa que encontrar esse oceano não vai ser fácil, mas não é impossível. Estudar possíveis mundos oceânicos e aqueles que já sabemos com certeza, como Europa, Encélado, Titã e Calisto, é de importância crucial para nós aqui na Terra. Toda vez que os humanos encontram água líquida em algum lugar novo, estamos basicamente descobrindo outra versão da única coisa que tornou nossa existência possível. Os oceanos da Terra deram origem a tudo que é vivo, incluindo nós, humanos. Quando os cientistas aprendem como os oceanos de Europa ou Encélado permanecem líquidos sem luz solar, eles aprendem algo sobre as fontes hidrotermais do fundo do mar da Terra, sobre calor e equilíbrio. Quando eles modelam a química de Titã, estão basicamente observando como a Terra poderia ter sido antes do surgimento da vida. Então, talvez a vida não seja tão rara assim, e um dia uma sonda vai mergulhar no oceano gelado de Europa com a Europa Clipper da NASA, ou coletar água dos geysers de Encélado e encontrar alguma coisa, mesmo que seja uma única célula viva. E quando isso acontecer, vai reescrever tudo o que achamos que sabemos sobre a vida. Também vai nos lembrar de que não somos o centro da história, mas apenas um capítulo em um universo cheio de água. Você já viu o outro lado da Lua? Ah, te peguei. Claro que não, mas talvez você já tenha visto em fotos. Nesse caso, você já se perguntou por que os dois lados são tão diferentes? Bem, vou te contar. Não conseguimos ver o outro lado da Lua. Muitas pessoas acreditam que isso ocorre porque a Lua não gira em torno do seu eixo. Mas isso não é verdade. A Lua gira. Só que ela apenas faz isso na mesma proporção que seu movimento orbital. Esse é um caso particular de travamento de maré chamado rotação síncrona.
A primeira vez que vimos o lado distante foi só em 1959, graças às missões soviéticas Luna e mais tarde ao programa Apollo dos Estados Unidos. Mais tarde, quando a Luna 3 e outras naves espaciais transmitiram as primeiras imagens do lado distante, elas revelaram um hemisfério muito mais cheio de crateras e que se parecia mais com o Mercúrio ou a lua Calisto de Júpiter. Ela era completamente diferente do que estávamos acostumados. E foi aí que aprendemos o quão uau o outro lado realmente é. Não, sério, olha só isso. O lado mais próximo pode ostentar sua crosta mais fina e lisa. Essas belas manchas escuras são chamadas de marés lunares, que são remanescentes de antigos fluxos de lava. E quando digo antigos, é isso mesmo. Eles têm mais de 3 bilhões de anos. Enquanto isso, a crosta do outro lado é mais espessa e cheia de crateras. Os fluxos de lava quase não tiveram efeito sobre essas crateras de impactos. Ela também é desprovida de quaisquer marés de grande porte. Meio que parece um queijo branco seco. Para ser sincero, você não concorda que o lado mais próximo é muito mais bonito? Deixe sua opinião nos comentários. Então, há apenas 50 anos, aprendemos sobre as diferenças aparentes. Mas os cientistas descobriram algo estranho. Ambos os lados são diferentes, mesmo na composição geoquímica. E não é só isso. Nosso lado era vários quilômetros mais estreito que o outro. Mas de onde vieram essas diferenças significativas em uma bola de pedra flutuante comum? Para os cientistas era um mistério. E começaram a surgir muitas teorias. A teoria da Lua derretida foi a principal por um tempo. Ela diz que a Lua era assim por culpa da Terra. Isso aconteceu há vários bilhões de anos. A Lua nasceu devido a uma colisão. Um dia, um objeto do tamanho de Marte colidiu com a Terra. Naquele momento, um pedaço dele se partiu e mais tarde se tornou a Lua. No entanto, esse pedaço estava em algum lugar 15 vezes mais perto da Terra do que está agora. Alguns artistas criaram imagens da chamada Lua primitiva. Ao contrário da nossa linda bola branca, a Lua primitiva era uma fervente bola escarlate de aparência estranha. Esse pedaço não nos deixou depois da separação. Ele ficou sob um travamento de maré logo após. A Terra, depois da colisão, ainda era um inferno incandescente, cheia de fogo e lava. Ela fervia a uma temperatura de 2.480 graus Celsius. E como a Lua sempre estava voltada para nós com uma face, esse lado derreteu um pouco. Isso explicaria o porquê de a superfície da Lua, o chamado manto, ser mais fina no lado próximo do que no lado distante. Durante a ebulição da Terra, certos elementos evaporaram dela. Eles, então, foram parar na Lua. Isso explicaria a diferença na composição geoquímica entre os dois lados. Mas havia uma inconsistência nessa teoria. Se foi isso que aconteceu, de onde vieram os elementos químicos estranhos e raros, como isótopos incomuns de fósforo, potássio ou tungstênio? O lado mais próximo está cheio deles, e não teria como serem oriundos da Terra. Havia também outras teorias. Uma delas diz que inicialmente tínhamos duas luas pequeninas. Mais tarde, elas se fundiram em uma grande, daí a diferença em sua composição. Mas essa teoria parece um pouco maluca e também tem inconsistências. Por exemplo, a transição entre os dois lados é muito suave. Se a Lua fosse, na verdade, duas luas minúsculas, essa transição seria mais abrupta. Então os cientistas estavam mais perdidos sobre isso. Mais recentemente, eles finalmente descobriram o que realmente aconteceu com a Lua. Tudo graças aos orbitadores Grail da NASA. Eles passaram mais de um ano ao redor da Lua, mapeando-a e estudando sua composição. Usando esses dados, os cientistas criaram cerca de 360 simulações de computador. Elas continham diferentes objetos impactantes de vários tamanhos, viajando em velocidades diferentes. Os cientistas estavam comparando os resultados com a nossa Lua atual e tentaram determinar qual resultado era o mais próximo do que temos hoje. E assim, finalmente resolveram esse mistério de 50 anos. A resposta está em uma colisão com um planeta anão. Essa colisão ocorreu há 4,3 bilhões de anos. Esse enorme objeto era ligeiramente maior que Ceres. Para quem não sabe, Ceres é um dos planetas anões do nosso sistema solar. Seu diâmetro é de 933 quilômetros. Daria para dizer que caberiam nele uma França ou uma Alemanha. Então esse objeto gigante colidiu com a Lua, em algum lugar perto do Polo Sul. Essa colisão foi tão forte que mudou a imagem da Lua para sempre. Ele deixou um rastro de 5.630 quilômetros para trás. Você levaria cerca de 14 horas de avião para voar essa distância. Essa cratera cobriu todo o lado da Lua mais próximo de nós. Isso causou danos ao manto dela. Também criou a chamada Bacia do Polo Sul Aitken, ou Bacia do SPA.
Essa é uma cratera de impacto e tem um diâmetro de 2.570 quilômetros, algo como o equivalente a um Reino Unido mais uma Alemanha. Ela é pequena, mas é importante. A formação dessa bacia foi um evento decisivo na história da Lua. Ela é a segunda maior cratera de impacto do Sistema Solar. A colisão também fez com que uma forte onda de calor se espalhasse pela Lua. Essa onda se espalhou sobre os restos desses minerais raros e quentes que os cientistas encontraram no lado próximo. Foi assim que nosso belo lado se tornou o lar de algo chamado Terreno Lunar Prolaceron Creep, ou, com a abreviação do inglês, PKT. É basicamente uma anomalia de composição, uma concentração de potássio, fósforo e outros elementos raros, como o tório. Você pode dizer que esses minerais são um presente para nós das profundezas do espaço. De qualquer forma, houve muitas, e quero dizer, muitas colisões na história da Lua. Todas elas apenas aprofundaram mais essa já enorme cratera. É por isso que o manto do lado mais próximo foi ficando cada vez mais fino com os anos. Além disso, nossos minerais preciosos emitiam muito calor, então o manto derreteu um pouco mais. Isso acidentalmente fez com que os vulcões da Lua despertassem. A atividade vulcânica aumentou no lado próximo. Intensos fluxos de lava encheram as antigas crateras vazias. Tcharam! E nasceu o belo mar lunar. Foi assim que tudo aconteceu. Todas essas informações foram encontradas graças aos pesquisadores das universidades de Brown, Purdue, Stanford e do laboratório JPL da NASA. A pesquisa foi publicada no Journal of Geophysical Research, Planets. Então você pode ler sobre isso com mais detalhes se estiver interessado. Ainda há muitas coisas que precisamos aprender sobre a Lua. A maior prioridade é a missão de retorno para a bacia do Polo Sul Aitken. Amostras trazidas de lá serão usadas para determinar com mais precisão a idade da Lua, sua história e a natureza da crosta e do manto. Outro alvo crítico é o Mar de Moscou. Esse é o nome de uma grande planície de lava no outro lado da Lua. Estudá-lo nos ajudará a entender melhor a diferença entre os dois lados, além de nos dizer como o outro lado foi formado. Todo esse conhecimento é significativo para a compreensão da história da Lua, mas também é útil para a exploração espacial em geral. Os cientistas usam a Lua como ponto de referência para determinar a idade de outros planetas e mundos inteiros no espaço. A Lua nos ajuda a determinar a cronologia da vida de todo o Sistema Solar. Vamos torcer por novas pesquisas e descobertas emocionantes. Já se passaram décadas desde o último pouso tripulado na Lua, Apollo 17, que aconteceu em dezembro de 1972. Já não está na hora de pensarmos em voltar ao nosso satélite cheio de pó e talvez até mesmo ficar lá? A NASA fez uma promessa em relação a esse tema. Eles estão se preparando para enviar astronautas à Lua novamente, talvez até 2025. Tudo isso acontecerá por meio de um programa chamado Artemis. Ele também incluirá a primeira mulher a conhecer a superfície lunar. Agora você pode se perguntar, por que ainda não fizemos isso? Um ex-administrador da NASA disse algo interessante sobre o assunto. Não foi por causa de questões científicas ou tecnológicas. O problema é que os projetos em potencial levavam muito tempo e eram muito caros. Veja bem, as viagens espaciais, especialmente quando envolvem seres humanos, não são fáceis para o bolso. É verdade que nos últimos anos a NASA teve orçamentos de bilhões de dólares. Parece dinheiro suficiente, certo? Bem, não quando você dá uma olhada na lista de tarefas deles. Isso porque eles têm que considerar tudo, desde telescópios e projetos de foguetes gigantes, até missões que também têm como alvo o Sol, Júpiter, Marte e além. Vendo dessa forma, a NASA precisa ser muito boa em fazer orçamentos para atingir todas as suas metas. Mas não é só por causa das finanças. A própria Lua é bastante problemática. Ela apresenta perigos reais que não podem ser considerados levianamente. Para começar, sua superfície está repleta de crateras e rochas nas quais não é fácil de aterrissar. Além disso, tem a poeira lunar, ou regolito, se você quiser chamá-la pelo nome científico. Ela foi criada ao longo de muitos anos por impactos de meteoritos. É extremamente áspera e gruda em tudo. Pode danificar rapidamente trajes espaciais, veículos e sistemas. Além disso, lidar com o habitat lunar também não é uma tarefa fácil. A Lua não tem atmosfera protetora. Isso significa que durante 14 dias seguidos, a superfície lunar é confrontada com os fortes raios solares. Esse período é seguido por mais 2 semanas de escuridão total. Todas essas mudanças geram temperaturas extremas, às quais nós, humanos, não estamos acostumados.
Existem soluções, não se preocupe. A NASA está trabalhando em trajes espaciais e veículos resistentes à poeira e ao sol. Eles estão até mesmo desenvolvendo um sistema capaz de fornecer eletricidade durante as noites lunares. O que é ainda mais interessante sobre esse sistema é que ele pode ser útil em Marte também quando chegarmos lá. A NASA também precisa atrair pessoas realmente inteligentes para seus projetos. Pense nisso, a idade média das pessoas que trabalhavam no controle da missão da Apollo 13 era de apenas 26 anos, e naquela época essas pessoas já haviam participado de várias missões. Isso significa que elas tinham uma experiência considerável desde muito jovens. Mas é aqui que outras pessoas também podem ajudar. Nos últimos anos, não foi apenas a NASA que trabalhou incansavelmente para revolucionar as viagens espaciais. Há muitas pessoas bem-sucedidas por aí com recursos suficientes para participar desses esforços. Algumas estão desenvolvendo novos tipos de foguetes que também podem pousar na Lua. No total, a NASA colocou 12 pessoas em nosso satélite. Esse é, sem dúvida, um dos momentos mais incríveis de sua história, se não o melhor. E esses astronautas fizeram coisas incríveis lá em cima. Trouxeram pedras, tiraram fotos, fizeram experimentos científicos e até deixaram bandeiras para trás. Todos esses foram momentos importantes das missões Apollo, mas eles não tinham o objetivo de criar um lugar seguro para os seres humanos na Lua. Os cientistas têm a ideia de criar uma estação espacial lunar há muito tempo. É lógico, afinal de contas, é apenas uma viagem de 3 dias da Terra. Isso significa que podemos, tecnicamente, nos dar ao luxo de cometer pequenos erros aqui e ali, sem estragar todo o projeto. Além disso, aprenderíamos muito antes de nos aventurarmos ainda mais no espaço. Uma base lunar poderia fornecer combustível para missões no espaço profundo. Também poderíamos construir telescópios lá em cima e lançá-los com muito mais facilidade no espaço. Isso também poderia nos ajudar em outro projeto importante: descobrir como tornar Marte habitável. Sem mencionar que uma estação espacial lunar nos ajudaria a aprender mais sobre a origem da Lua. Quem sabe poderia até gerar algum dinheiro devido a todo esse turismo lunar divertido e empolgante. De qualquer forma, o programa Apollo Moon exigiu muito trabalho. Para começar, vamos dar uma olhada no grande número de pessoas envolvidas. Cerca de 400 mil de todos os cantos dos Estados Unidos. No entanto, nem tudo foi perfeito. Houve 2 eventos infelizes principais. Em primeiro lugar, um acidente com fogo na plataforma de lançamento da Apollo 1. Em segundo lugar, um tanque de oxigênio decidiu fazer birra na Apollo 13, causando sérios problemas no meio da missão. Uma parte importante do projeto foi o foguete Saturno V. Ele é até hoje o foguete mais potente voado com sucesso, com 36 andares de altura. Ainda está achando difícil de imaginar? Esse foguete era 2 vezes mais alto que as cataratas do Niágara. Graças ao Saturno V, a NASA concluiu com sucesso 13 missões. Isso incluiu o transporte de 24 astronautas até a Lua, sendo que metade deles até fez uma pequena caminhada na superfície lunar. Os foguetes e ônibus espaciais existentes não podem ir além da órbita baixa da Terra. Em termos mais simples, eles não podem chegar à Lua com todos os equipamentos de que os astronautas precisam para prosperar. Os veículos espaciais atuais simplesmente não são capazes de carregar essa carga, pelo menos não desde que as missões Apollo aconteceram. De qualquer forma, fizemos muito progresso na Terra e estamos prontos para enviar astronautas ao nosso satélite em breve. É aqui que o projeto Artemis entra em cena. Trata-se de um programa supervisionado pela NASA, e para garantir que tudo corra bem, a NASA lançou anteriormente Orion, uma espaçonave não tripulada para orbitar a Lua e retornar à Terra. Pense nisso como um teste automatizado. Antes de realmente enviarmos pessoas para lá novamente, precisamos ter certeza de que todos os dispositivos funcionam corretamente. Um dia, a Orion será o veículo que levará os astronautas à Lua novamente. Ela possui um sistema de abortar lançamento para manter os astronautas seguros caso algum problema aconteça durante o lançamento. Também possui um módulo de serviço, que é a fonte de energia que abastece e impulsiona a Orion e mantém os astronautas vivos com água, oxigênio, energia e controle de temperatura. Todos esses projetos futuros nos fazem pensar: como será a vida na Lua, afinal? Por enquanto, só podemos usar nossa imaginação. Alguns dizem que viveremos em casas que saíram diretamente de um conto de fadas, algo como uma aconchegante toca de Hobbit. Viver no subsolo da Lua pode ser uma necessidade. Isso se deve às temperaturas escaldantes e à falta de oxigênio.
Se acrescentarmos as ameaças de meteoritos e a radiação ininterrupta, não é de se admirar que não possamos simplesmente caminhar em sua superfície. E quanto ao transporte? Empresas grandes e pequenas estão tentando criar a viagem ideal para a Lua. Se as estimativas atuais estiverem corretas, um tipo de táxi lunar decolará em 2024. Ao contrário de nossos foguetes atuais, esses táxis espaciais não terão de lidar com as condições adversas de reentrada na atmosfera terrestre. Será mais fácil para eles fazer várias viagens de ida e volta. Para apoiar nossa vida lunar, precisaremos ter uma área especial para os táxis espaciais decolarem e aterrissarem com segurança. Pense nisso como uma plataforma de aterrissagem em um trecho firme e plano da superfície lunar, salvaguardada por paredes para proteger contra a poeira lunar. A movimentação na superfície da Lua também será facilitada. Os veículos de última geração de que estamos falando terão seu próprio ambiente controlado. Isso significa que você não precisará de um traje espacial quando estiver dentro dele. Se quiser sair um pouco do seu veículo espacial, é claro que precisará vestir seu traje espacial. Tudo bem, já temos nossas casas e nossos passeios organizados. Mas e quanto ao combustível? É aí que a Lua nos dá uma mãozinha. A gravidade mais leve da Lua significa que não precisamos de tanta energia para escapar de sua atração. Além disso, a Lua tem gelo, e isso é muito útil. Talvez possamos converter esse gelo em combustível para foguetes. Precisaremos de dispositivos espaciais dedicados para ajudar a coletar esse gelo. Uma dessas ferramentas é chamada Trident. É como uma furadeira perfeita para escavar a superfície gelada da Lua. Outros ajudantes robóticos transformariam esse gelo em combustível e o entregariam a um posto de gasolina espacial. Se isso funcionar, os foguetes a caminho de Marte poderão fazer uma parada para um rápido abastecimento de combustível antes de continuar a viagem. Tudo começou com uma pequena mudança em nosso planeta. No princípio, as pessoas notaram que a Lua havia se tornado mais brilhante e um pouco maior, mas ninguém prestou atenção nisso. Ela afetou as marés em todo o mundo. A água inundou as praias, mas não foi uma tragédia. Muitos peixes chegaram perto das margens. As pessoas encontraram lulas gigantes, tamboris e outras criaturas perto da costa, embora geralmente viviam nas profundezas escuras. Coisas novas e estranhas passaram a acontecer todos os dias. Os pássaros não voam mais para o sul no inverno. Eles se reúnem em grandes grupos voando pelas cidades sem rumo. A Lua costumava ajudá-los a navegar na natureza, então não conseguem mais saber para que lado voar. Nas águas ilimitadas dos oceanos do mundo, os capitães de navios percebem que as bússolas agora estão instáveis. A seta está apontando em direções diferentes desde que os polos magnéticos da Terra mudaram. As pessoas percebem que a Lua começou a se aproximar do nosso planeta por uma razão desconhecida. A gravidade lunar afeta a da Terra. Isso implica mudanças no clima, no comportamento de todos os seres vivos e no campo magnético. Agora chove nos lugares mais secos e fica quente nas terras mais frias. Ecossistemas de todo o planeta estão sendo derrubados. As pessoas que vivem perto de florestas ouvem os lobos uivando o tempo todo. A Lua deixa esses animais malucos. Ela está crescendo em tamanho e ilumina a noite muito mais do que normalmente. Nada crítico aconteceu ainda. Ninguém entra em pânico porque não se quer acreditar que o fim está chegando. Mas então, um dia, a Lua atinge um ponto crítico. Você está andando pela rua ouvindo música e em determinado momento alguém te empurra. Ok, talvez essa pessoa esteja atrasada para o trabalho. Então continua andando e uma garota que vem bate no seu ombro. Sinto muito, ela diz e vai embora. Dava para ver o medo nos olhos dela. Você olha para frente e vê pessoas correndo em sua direção. Quando tira os fones de ouvido, ouve gritos e sirenes. Todos deixam seus carros e fogem. Centenas de gaivotas estão voando no céu. Dá para ouvir um barulho estranho entre todos os sons do caos. Parece ser água. Como isso é possível? Você está no centro da cidade, a poucos quilômetros da costa. Mas não há tempo para pensar. Aí percebe uma enorme onda inundando as ruas e indo direto em sua direção. Então corre para um prédio e vai até o 10º andar. Dali, observa a água enchendo a cidade. A corrente forte carrega todos os carros, edifícios de um andar e árvores da via. Aí percebe um tubarão e outros peixes na água. As pessoas estão escondidas em casas e nos telhados. A cidade inteira está rapidamente mergulhando em uma catástrofe. A TV está funcionando no prédio onde é o seu esconderijo. Você fica sabendo que inundações estão ocorrendo em todo o mundo.
Tsunamis enormes cobrem cidades costeiras. Em alguns lugares, as ondas atingem a altura de um prédio de 30 andares. Muitas cidades foram destruídas. A Lua está muito perto da Terra e inundações enormes são apenas o começo. O nosso satélite natural voa ao nosso redor e ajuda a manter nossa casa em seu eixo. Ele proporciona estabilidade climática e auxilia os organismos vivos a se desenvolverem. Mas agora esse equilíbrio está quebrado. A Lua está se aproximando e mudando a gravidade do nosso planeta. A Terra pode se inclinar ligeiramente para o lado e provocar inundações maciças ao redor do mundo. Imagine que você está segurando um copo com água. Incline um pouco. Viu como o líquido se move de um lado para o outro? A mesma coisa está acontecendo agora com os oceanos. Mas a Lua não está apenas se aproximando de nós, está voando ao redor do planeta e se aproximando mais e mais a cada volta, causando desastres naturais em diferentes locais da Terra o tempo todo. O oceano inunda de um lado e algumas horas depois de outro. Então você vê toda a água voltando das ruas para a costa. Os oceanos podem retornar à cidade novamente até o final do dia. Espere um minuto, parece que ele já chegou. Você percebe que o céu ficou escuro. É estranho porque são apenas 3 da tarde. A Lua muda a velocidade de rotação da Terra e faz o dia passar mais rapidamente. Além disso, cobre quase todo o céu e ilumina o nosso planeta. Dá para ver enormes crateras lunares. Nosso satélite está tão perto que pode ser visto mesmo quando o Sol brilha. Em alguns lugares, ela passa obscurecendo o Sol. A água está saindo das ruas e todo mundo deixa seus abrigos. Neste momento, um terremoto começa. A via está rachando e as casas estão desmoronando. Há deslizamentos de terra. As placas tectônicas estão se deslocando por todo o planeta. Imagine 2 bolas magnéticas que estão se aproximando. Então, uma é a Lua e a segunda é o núcleo da Terra. O que você acha que vai acontecer com o que está acima do núcleo? São centenas de milhares de quilômetros da crosta terrestre. E agora está tudo se movendo. Rachaduras destrutivas estão surgindo em todo o mundo. As montanhas mais altas desmoronam e se transformam em uma pilha de pedras. O fundo do mar racha e libera o magma das profundezas subterrâneas. Vulcões acordam e entram em erupção jorrando magma. Nuvens de cinzas vulcânicas impedem de ver o Sol e a Lua brilhante. Mas a coisa mais assustadora ainda está por vir. Uma colisão é inevitável. A Lua voa ao redor do planeta como uma bola em um copo redondo com um buraco no centro. Essa força impulsiona nuvens por todo o mundo. Agora vem uma tempestade, mas em 5 minutos estará nevando. Então a noite chega e começa a chover. As gotículas de água consistem em lama e cinzas vulcânicas. É difícil respirar sem máscaras de gás. A pressão atmosférica está em constante mudança. Algumas pessoas sentem enxaquecas fortes, outras têm articulações doloridas. Mas não há tempo para pensar na saúde. A humanidade precisa descobrir como se salvar da colisão. Uma nova ordem gravitacional virá quando a Lua colidir com a Terra. Os continentes mudarão de forma. Eles se combinarão em um pedaço de terra gigante ou se dividirão em centenas de menores. A energia da colisão pode queimar todo o oxigênio da atmosfera e tornar o planeta inadequado para a vida. Se esconder no subsolo também não faz sentido por causa dos terremotos profundos. As pessoas decidem passar suas últimas horas com seus entes queridos. A Lua está se aproximando. Agora está na mesma distância que a Estação Espacial Internacional. E então cobre o céu. Muitas cidades estão nas sombras por causa das ondas. Tsunamis com vários quilômetros de altura caem no chão. Milhões de toneladas de magma colidem com o oceano. Bilhões de litros de água simplesmente evaporam. A umidade sobe no ar, se mistura com cinzas e inunda a terra firme na forma de nuvens cumulos gigantescas. Você aceitou a destruição completa do planeta, mas algo estranho acontece com a Lua neste momento. Então percebe que rachaduras gigantes surgem e ela lentamente começa a se dividir em 2 partes. Ambas as metades se quebram em centenas de pedaços grandes. A Lua está apenas se fragmentando. A Terra não tem mais um satélite natural. É apenas um aglomerado de rochas espaciais gigantes. Mas por que isso está acontecendo? Existe um local ao redor do nosso planeta chamado limite de Roche. Neste lugar, a gravidade é mais forte do que a da Lua. Isso significa que as forças que a mantêm unida são mais fracas do que aquelas que a rasgam. As pessoas estão celebrando. O limite de Roche salvou o planeta. A Lua não vai nos atingir. Ela se divide em milhões de fragmentos e forma um círculo ao redor da Terra, que agora se parece com Saturno. Um cinturão de pedras lunares nos rodeia.
Pedaços enormes destroem tudo em seu caminho, todos os detritos espaciais. Os satélites não estão mais funcionando. A humanidade perde seus meios de comunicação e navegação. As pessoas terão que usar mapas de papel novamente. A Lua manteve a órbita do nosso planeta em um certo ângulo antes desses eventos. Agora, o eixo está inclinado de forma diferente. Um hemisfério se torna mais próximo do Sol e o outro mergulha na sombra. Os polos norte e sul podem se transformar em desertos quentes e o equador do planeta pode ficar coberto de gelo. O inverno e o verão podem durar anos. Os restos da Lua voam ao redor da Terra, mas alguns caem em nosso planeta. Chuvas de meteoros lunares destroem cidades e criam crateras gigantes. Todos esses eventos levam à destruição maciça da vida na Terra. Levará centenas de milhares de anos para se adaptar ao novo mundo. A NASA tem alguns planos incríveis para a Lua. Por exemplo, seu próximo e ambicioso programa lunar, o Artemis II. A meta é o pouso de astronautas, incluindo a primeira mulher e o próximo homem na Lua até 2024. O Artemis tem como objetivo construir uma presença sustentável na Lua. Eles estão planejando estabelecer um portal lunar, uma espécie de estação espacial na órbita lunar, que servirá como ponto de partida para pousos lunares. E não vamos nos esquecer dos pousos lunares. Os cientistas estão desenvolvendo o poderoso foguete Space Launch System, que lançará a espaçonave Orion para levar os astronautas até a Lua. Depois, há o Human Landing System, um elegante módulo de pouso lunar que aterrissará suavemente na superfície da Lua, permitindo que os astronautas explorem e conduzam experimentos científicos incríveis. E a NASA não está sozinha desta vez. Ela se uniu a parceiros internacionais como a Agência Espacial Europeia para tornar esse sonho lunar uma realidade. Mas todos esses sonhos maravilhosos podem ser arruinados por algo que, a princípio, parece muito pequeno e insignificante. Imagine o seguinte: sem atmosfera, sem ar para respirar, e de repente uma névoa misteriosa e raios de luz aparecem ao nascer e ao pôr do sol. É como se a Lua estivesse fazendo um show celestial. Mas há uma reviravolta nessa beleza. Durante a missão Apollo 17, em 1972, essa bela visão fez um dos astronautas da NASA, Harrison Schmitt, espirrar e seus olhos lacrimejarem. Ele chamou isso de febre do feno lunar. Essa febre misteriosa afetou todos os 12 astronautas que foram à Lua. De ataques de espirros a narizes entupidos, esses astronautas apresentaram sintomas como se tivessem pegado um resfriado. Levou dias para que as reações desaparecessem. Esse evento levou a uma descoberta sobre a poeira lunar e seu lado mais sombrio. Quando os cientistas descobriram esses raios, arregaçaram as mangas para investigar a origem. E eis o que descobriram. Essas faixas radiantes de luz eram, na verdade, causadas pela luz solar que se esgueirava por camadas de uma minúscula poeira lunar. A poeira era composta de pequenas partículas e cacos de vidro afiados e se espalhava por toda a parte. Descobriu-se que essa poeira lunar era uma vilã sorrateira. Ela trouxe uma série de problemas. A visão prejudicada dos astronautas foi apenas o começo. Os problemas foram muito maiores, máquinas preciosas danificadas e inúmeros problemas eletrônicos. Ela ainda teve a audácia de corroer componentes e deixou a espaçonave cheirando a pólvora queimada. Eca! Essa poeira se agarra a tudo, revestindo as superfícies como um cobertor perverso. Pode entupir equipamentos, entrar em máquinas delicadas e até mesmo bagunçar os trajes espaciais dos astronautas. Em 1972, as coisas ficaram realmente complicadas novamente. Os astronautas da Apollo 17 enfrentaram um pesadelo. Depois de apenas 22 horas na superfície lunar, seus trajes espaciais sofreram danos irreparáveis. Sim, você ouviu corretamente, irreparáveis. A poeira diminuiu a mobilidade dos astronautas, dificultando sua locomoção e tirando a graça de seus passeios lunares. E não importa o quanto eles tentassem limpar, ela aderiu tanto que deixou os trajes espaciais em um estado lamentável. Portanto, como você pode ver, isso representa sérios desafios para futuras missões lunares. Mas nossos intrépidos cientistas não irão desistir. Para resolver esse problema, eles precisam entender como a poeira lunar se forma e por que ela é tão pegajosa. Eles descobriram que tudo começa com o impacto de meteoritos. Quando essas rochas espaciais se chocam contra a Lua, geram uma poeira fina que preenche o ar. Às vezes, esses impactos causam até mesmo o derretimento de minerais, formando cacos de vidro afiados que se misturam à poeira. Isso sim é uma transformação da Lua. A poeira também está repleta de silicato, um material comumente encontrado em planetas vulcânicos.
A inalação de silicato pode causar sérios problemas pulmonares aos mineiros da Terra. Então você pode imaginar o problema que isso pode causar na Lua. Um estudo recente descobriu que até mesmo uma colher de uma poeira semelhante se mostrou tóxica o suficiente para destruir até 90% de pulmões e células cerebrais expostas a ela. Mas a situação fica ainda pior. A baixa gravidade da Lua permite que essas minúsculas partículas flutuem por muito mais tempo, penetrando mais profundamente nos pulmões. Imagine respirar partículas 50 vezes menores que um fio de cabelo humano durante meses. É uma receita certa para problemas. E veja, na superfície da Lua, tudo é um pouco diferente daqui. Não há tempestades ou fortes rajadas de vento para soprar essa poeira para longe. Também não há atmosfera para proteger a superfície. Portanto, sem as forças naturais de erosão do vento e da água como temos na Terra, essas partículas secas permanecem persistentemente. E para tornar as coisas ainda mais eletrizantes, a Lua é constantemente bombardeada pela radiação do Sol. Essa exposição confere à poeira uma carga elétrica. Os ventos solares criam partículas carregadas positiva e negativamente. As partículas então zumbem, repelindo-se e originando aquelas faixas radiantes de luz que os astronautas da Apollo 8 testemunharam. É como uma festa de discoteca na Lua. A ESA, Agência Espacial Europeia, reuniu uma equipe de especialistas para estudar a poeira lunar. Eles estão trabalhando com uma simulação da poeira lunar extraída de uma região vulcânica na Alemanha para entender seu comportamento e seus efeitos. Os engenheiros também precisam encontrar uma maneira de proteger os futuros astronautas e equipamentos. Os engenheiros da NASA querem criar trajes espaciais que possam sobreviver não a uma, não a 10, mas a incríveis 100 atividades extraveiculares na superfície lunar. Isso é como passar 800 horas lá fora explorando e se divertindo muito. Além disso, a NASA iniciou o Breakthrough Innovative and Game-Changing Idea Challenge em 2021. Ele foi aberto a estudantes universitários inteligentes de todo o mundo. Essas mentes jovens colocaram seus chapéus para pensar e desencadearam uma onda de soluções inovadoras. Por exemplo, eles propuseram o uso de fibras especiais que conduzem eletricidades, inspiradas no pelo fofo das chinchilas. Assim como as chinchilas ficam livres de poeira, essas fibras ajudariam a manter a poeira lunar afastada. Um amigo peludo dando uma mãozinha, não é adorável? Outra ideia brilhante envolveu uma escova com carga elétrica ativada por radiação UV. É como se fosse uma varinha mágica que elimina a poeira com um simples toque. Abracadabra, a poeira lunar foi embora. E não vamos nos esquecer do tecido inspirado em insetos inteligentes. Esses insetos têm estruturas coletoras de pólen que repelem a poeira indesejada. Então nossos engenhosos alunos pensaram, por que não imitar isso? Eles projetaram um tecido com propriedades semelhantes, criando um escudo contra as partículas lunares sorrateiras. O que é notável nessas ideias é que todas elas usam o poder da carga para combater a poeira. De forma inteligente, elas repelem a poeira dos trajes espaciais, mantendo-os limpos e protegidos. E embora todas essas ideias pareçam muito boas, os cientistas da NASA lançaram outra solução ainda melhor: nanotubos de carbono. Essa é uma ótima maneira de revolucionar o tecido dos trajes espaciais. O que torna esses nanotubos de carbono tão especiais? Bem, eles possuem alguns superpoderes incríveis. Em primeiro lugar, eles são supercondutores, o que significa que podem transportar eletricidade como ninguém. É como ter um raio preso em um tubo microscópico. Além disso, esses nanotubos de carbono são mais resistentes do que os meteoritos mais resistentes. Eles têm a força necessária para suportar um ambiente lunar rigoroso, onde até mesmo um grão de poeira pode causar problemas. Imagine ter um traje feito de um material mais resistente do que a capa do super-homem. Assim, os cientistas da NASA decidiram tecer esses extraordinários nanotubos de carbono no tecido do traje espacial. Os eletrodos foram cuidadosamente integrados à camada externa do tecido, tornando-a uma força a ser reconhecida. Mas como se elimina a poeira lunar? Bem, aqui está a ciência eletrizante novamente. Quando ativados por uma corrente alternada especial, os eletrodos criam campos elétricos poderosos. Esses campos funcionam como ímãs, repelindo partículas de poeira carregadas e não carregadas para longe do traje espacial. Imagine isso como uma festa dançante, em que as partículas de poeira são os convidados indesejados e os campos elétricos são os seguranças, que escoltam tudo para fora. Graças a essa tecnologia, a poeira lunar não tem a menor chance contra nossos astronautas. Além disso, pelo lado positivo, o solo lunar pode ser usado para fazer tijolos para abrigos.
Ele também pode ajudar a extrair oxigênio para os astronautas sobreviverem na Lua por longos períodos de tempo. Quando a vida lhe dá limões, faça uma limonada, certo? Então vamos torcer pela nossa equipe dos sonhos da NASA enquanto eles embarcam nessa épica missão lunar. Esperemos que eles tenham sucesso em suas descobertas e que a próxima missão à Lua não seja um grande problema. Fique ligado! Em breve poderemos começar a construir muitas coisas na Lua. Tudo porque a missão lunar da Índia chamada Chandrayaan-3 detectou recentemente enxofre perto do polo sul da Lua. Esse elemento químico pode ser extremamente útil para a criação de infraestrutura em nosso satélite. É a primeira vez que esse elemento químico é descoberto no satélite natural da Terra. Esse elemento tão procurado é encontrado principalmente perto dos vulcões da Terra. Seu aparecimento na Lua diz muito sobre o histórico vulcânico do satélite e suas condições atmosféricas passadas. O rover da missão detectou esse elemento químico menos de uma semana depois de aterrissar a cerca de 70 graus do polo sul da Lua, no dia 23 de agosto de 2023. Esse pouso histórico na superfície lunar fez da Índia o quarto país a pousar com segurança uma missão na Lua. É também a primeira espaçonave a aterrissar tão perto do polo sul do nosso satélite. Essa é uma área de importância estratégica, pois acredita-se que abrigue depósitos de gelo de água. Se isso for verdade, futuras missões poderão colher e transformar esse gelo de água em água potável, ou até mesmo em combustível para foguetes. Durante 2 semanas, o módulo de pouso realizou coletas de dados, concentrando-se principalmente na análise do solo lunar e de sua atmosfera extremamente fina. Enquanto isso, o rover Pragyan, movido à energia solar, iniciou sua busca para encontrar água congelada na Lua. Quanto ao módulo de pouso, ele demonstrou outra façanha incrível no dia 3 de setembro. A espaçonave acionou seus motores e se elevou cerca de 41 centímetros no ar. Em seguida, deu um pequeno salto para aterrissar entre 30 e 40 centímetros de distância da sua posição original. Na verdade, isso é muito importante. Conseguir fazer com que um módulo de pouso retorne à superfície da Lua é essencial para missões futuras, mostrando que eles podem devolver com segurança amostras do solo ou até mesmo astronautas de volta para casa após uma missão lunar. Em setembro, a espaçonave indiana foi colocada em modo de suspensão. A noite lunar, com duração de 14 dias, estava se aproximando e a espaçonave não foi projetada para coletar dados científicos durante esse período. Até o momento, ficamos sabendo de algumas descobertas importantes da missão. Uma delas está relacionada à medição da temperatura da camada superficial do solo da Lua em diferentes profundidades. Curiosamente, a superfície do satélite nessa região se mostrou mais quente do que o esperado. Acreditava-se que a temperatura poderia estar entre 20 e 30 graus Celsius na superfície, mas ela estava em torno de 70 graus Celsius, muito mais quente do que se imaginava. A outra descoberta indica a presença de vários elementos químicos, inclusive oxigênio. Além disso, os dados recebidos da sonda confirmam a presença de alumínio, cálcio, ferro, titânio, silício e outros elementos químicos na superfície lunar próxima ao Polo Sul. O rover também usou instrumentos especiais projetados para medir tremores e ruídos sob a superfície lunar para detectar alguma atividade sísmica. Isso nos leva de volta ao enxofre identificado graças ao espectroscópio do rover. Atualmente, os cientistas estão trabalhando para descobrir se esse elemento se formou na superfície de forma natural ou se é resultado de atividade vulcânica ou de uma queda de meteoro. Outra coisa surpreendente encontrada na Lua é uma rocha, e ela pode ser a mais antiga rocha terrestre conhecida. Uma lasca de 2 centímetros de largura, incluída em uma grande coleção de rochas trazida ao nosso planeta pelos astronautas da Apollo, pode ser, na verdade, um fragmento da Terra com 4 bilhões de anos. Essa descoberta pode nos ajudar a traçar um quadro melhor do intenso impacto que a Terra primitiva sofreu no início de sua vida. Poderia ser assim. Logo depois que a rocha se formou, um impacto de asteroide pode tê-la lançado da Terra. Naquela época, o satélite do nosso planeta estava 3 vezes mais próximo da Terra do que está hoje. A colisão foi tão forte que esse pedaço de rocha terrestre encontrou seu caminho para a Lua. Mais tarde, esse fragmento foi engolido por uma brecha lunar, um tipo heterogêneo de rocha. Por fim, a rocha foi trazida de volta para casa, para a Terra, pelos astronautas da Apollo 14. Embora os cientistas já tivessem encontrado meteoritos provenientes de Marte e da Lua, essa foi a primeira vez que uma rocha da Lua se revelou ser um meteorito terrestre. Eles também descobriram que a rocha havia se formado em um ambiente rico em água, em temperaturas e pressões correspondentes às de cerca de 19 quilômetros abaixo da superfície do nosso planeta.
Em 19 de dezembro, a missão Chang'e 4 da China fez história ao aterrissar no lado oposto da Lua. O rover da missão ajudou os pesquisadores a visualizar estruturas escondidas nas profundezas da superfície do satélite, revelando bilhões de anos de história lunar. O rover Yutu-2 fez essa descoberta com a ajuda de seu radar de penetração lunar. Ele fez imagens nas profundezas da superfície da Lua e ouviu os ecos do som que se refletiam nas estruturas ocultas sob a superfície lunar. Descobriu-se que essas estruturas estavam descansando em profundidades de quase 300 metros. A pesquisa sugere que os primeiros 40 metros abaixo da superfície são compostos de camadas de poeira, solo e rochas. Os instrumentos também descobriram uma cratera oculta que deve ter se formado depois que um grande objeto se chocou contra a superfície da Lua. Há muito tempo, é provável que lava antiga estivesse fluindo nas profundezas do subsolo. Os pesquisadores acreditam que as rochas quebradas ao redor da formação podem ser detritos produzidos pelo impacto. Eles também descobriram que as camadas de rocha vulcânica eram mais finas quanto mais próximas estavam da superfície. Essa variação na espessura dos fluxos de lava pode significar uma diminuição no número e na magnitude das erupções ao longo do tempo. Portanto, a atividade vulcânica lunar diminuiu gradualmente desde a formação da Lua, há cerca de 4 bilhões e meio de anos. No lado mais distante da Lua está uma das maiores e mais antigas crateras de impacto em nosso sistema solar, a Bacia do Polo Sul Aitken. Infelizmente, da Terra só é possível ver sua borda externa, que parece uma gigantesca cadeia de montanhas. É uma enorme depressão de 13 quilômetros de profundidade, que se estende por aproximadamente 2.500 quilômetros de diâmetro e cobre 1/4 da superfície lunar. Os astrônomos têm certeza de que essa cratera surgiu quando um asteroide colidiu com a Lua há cerca de 4 bilhões de anos. E agora olhe para este gigantesco pedaço de metal do tamanho de 4 estados de Connecticut. Quanto ao seu peso, basta dizer que o número contém 18 zeros. Essa massa misteriosa está escondida a cerca de 290 quilômetros abaixo da superfície da Lua, em algum lugar no meio da bacia do Polo Sul Aitken. Ele foi descoberto quando o GRAIL, sigla em inglês para a missão Gravity Recovery and Interior Laboratory da NASA, coletou dados sobre nosso satélite natural. Ao examinar essas informações, os cientistas notaram que em um local da superfície da Lua havia uma estranha mudança na gravidade. Depois de pesquisar esse fenômeno, eles concluíram que algo misterioso estava pesando sobre o piso da bacia. Até o momento, os pesquisadores ainda não descobriram a origem do caroço bizarro, mas há várias teorias. Uma delas afirma que o achado é um pedaço de óxido denso que apareceu quando a Lua estava apenas tomando sua forma. Naquela época, o satélite ainda estava coberto por antigos oceanos de magma, e o caroço poderia ter sido formado nos estágios finais de seu resfriamento. Entretanto, a maioria dos cientistas apoia outra teoria, segundo a qual a massa integrante é uma parte do asteroide gigante que criou a bacia do Polo Sul Aitken. Como o artefato é metálico, provavelmente é o núcleo de ferro-níquel do asteroide. Pode haver um labirinto de tubos de lava na Lua. Não faz muito tempo, os astrônomos receberam os resultados da topografia subterrânea e descobriram uma enorme caverna sob a superfície do satélite natural da Terra. Ela pode ser o resultado da atividade vulcânica lunar que ocorreu há mais de 3 bilhões de anos. Os fluxos de lava endureceram, criando uma crosta espessa e dura na parte externa. Mas por dentro ela continuava fluindo, derretendo a rocha e criando túneis e cavernas. Diversos pequenos buracos na superfície da Lua descobertos pela NASA parecem ser as aberturas para esses tubos de lava. Se essa teoria for confirmada, os túneis subterrâneos poderão servir não apenas como um local conveniente para missões espaciais com tripulação humana, mas também como fontes de água muito necessárias para os astronautas. Nosso projeto de exploração da Lua começou em 1969. É claro que houve alguns problemas ao longo do caminho, mas os astrônomos têm certeza de que voltaremos lá em breve e com mais conhecimento e tecnologia. Entretanto, há um truque de 800 anos que pode se tornar muito mais útil do que a tecnologia sofisticada de GPS e foguetes potentes. Ele é chamado de esfera de Fibonacci. Alguns cientistas de uma universidade na Hungria se depararam com essa ideia enquanto estudavam a Lua. Eles acreditam que ela pode ser útil para entender melhor como o nosso satélite gira e é um pouco esmagado enquanto orbita em torno da Terra. Você pode acreditar que nosso planeta e seus satélites são pequenas esferas perfeitas que flutuam no espaço. Bem, isso não é verdade. Eles são de fato como bolas de futebol ligeiramente desinfladas devido a toda a gravidade, movimentos de rotação e marés.
A tecnologia GPS que usamos aqui na Terra já está adaptada a essas proporções de bola menos que perfeitas. Lembre que nosso planeta é um pouco achatado em seus polos. Se quisermos criar um sistema de mapas para a Lua, precisamos fazer o mesmo para seu formato, chamado de selenoide, ou o que os cientistas chamam de versão da Lua do formato da Terra. Como o nosso satélite é menos comprimido do que o nosso planeta, os cientistas têm usado um atalho até agora. Eles têm olhado para ele como uma simples forma de bola. No entanto, com todos esses novos projetos que estão por vir nas próximas décadas e até mesmo com algumas viagens emocionantes que poderemos fazer para lá, precisaremos ser mais precisos. Os cientistas agora acreditam que devemos obter os dados reais e começar a desenhar uma imagem precisa da Lua. É aqui que a esfera de Fibonacci se torna útil. É uma solução inteligente que tem sido usada por matemáticos para distribuir pontos uniformemente em uma bola. Recentemente, os pesquisadores a utilizaram para mapear cerca de 100 mil pontos na Lua, usando dados coletados anteriormente pela NASA. E o que descobriram foi crucial para a nossa compreensão do formato do nosso satélite. Por exemplo, agora sabemos que os polos dele estão cerca de meio quilômetro mais próximos do centro, em comparação com o Equador. Claro, isso pode parecer um detalhe minúsculo, mas se ajustarmos nosso software de GPS de acordo com esse detalhe antes de aterrissarmos lá novamente, isso poderá evitar que nos percamos lá em cima. Esse nível de matemática não é feito desde a década de 1960 para a Lua, mas já sabemos que ele faz maravilhas aqui em casa, e isso só torna os cientistas mais bem preparados para futuras missões. Essa não é a primeira vez que as pessoas usam as descobertas de Fibonacci para encontrar soluções inteligentes. Também vimos esse conceito ser usado em finanças, agricultura e na ciência da computação. Vamos ver de onde tudo isso veio. Diz a lenda que o matemático italiano Fibonacci não estava realmente interessado em sequências matemáticas no início, mas sim em coelhos? Então ele criou esse interessante quebra-cabeça. O que acontece se você colocar um par de coelhos em um determinado espaço por um ano? Ele também estabeleceu algumas regras teóricas. Para começar, todos esses animais vêm em pares de macho e fêmea e podem começar a se reproduzir depois de apenas um mês. A cada mês, cada casal acrescenta mais um par de filhotes. A última regra era que todos os coelhos seriam invencíveis durante o ano. Fazendo as contas, ele obteve a seguinte série de números: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, e assim por diante. Se você olhar para essa série novamente, perceberá que cada número é a soma dos dois anteriores. Os dois primeiros? Esse é o par de coelhinhos inicial. Em seguida, você verá o número 2, que é o primeiro par e sua primeira dupla de descendentes. Essa sequência interessante se espalhou e os amantes da matemática começaram a estudá-la mais de perto. Eles começaram a ver esse padrão com muita frequência na natureza. Por exemplo, na forma como as folhas crescem em uma planta ou como as sementes se organizam nos girassóis. Há até mesmo um pequeno experimento que você pode fazer para comprovar isso. Comece pegando papel e caneta. Tente desenhar a espiral de Fibonacci. Comece com um círculo minúsculo e, em seguida, aumente cada vez mais usando os números da teoria. O primeiro círculo deve ser apenas um pequeno ponto no papel, ou o equivalente a 0. Próximo, uma unidade. Outro círculo, ainda uma unidade. Continue assim e você verá que os círculos formam esse padrão em espiral. Mesmo que continue a crescer, ele mantém sua forma. Talvez você também tenha se deparado com a espiral de Fibonacci como um símbolo de hipnose. Com toda a justiça, há poucas evidências de que você possa confundir uma pessoa fazendo-a olhar fixamente para uma espiral por algum tempo. Mas seus efeitos sobre nosso foco e nossos nervos ópticos não podem ser ignorados. Depois de olhar fixamente para uma espiral giratória, será possível ver como os objetos ficam menores ou maiores, dependendo da direção do giro. É fácil entender por que algumas pessoas sentem essa sensação como hipnotizante. Essa interessante série de números aparece em nosso dia a dia, mesmo que não a percebamos. Ela também pode ser usada em situações mais práticas, como a conversão de milhas em quilômetros. Vamos dar uma olhada na série. Escolha dois números quaisquer lado a lado. Digamos 13 e 21. Faça os cálculos e você perceberá que 13 milhas são aproximadamente 21 quilômetros. O mesmo acontece com 34 e 54. A música e a matemática podem não parecer ligadas, mas se você tivesse perguntado ao grande Mozart, ele provavelmente não teria concordado. Parece que o compositor era muito apaixonado por números desde o início de sua carreira e adorava encontrar padrões numéricos interessantes na música, como uma espécie de mensagem oculta. A própria irmã dele lembrava-se de vê-lo rabiscando matemática o tempo todo, até mesmo nas laterais de suas partituras. Alguns estudiosos acreditam que ele pode até ter brincado com os números de Fibonacci. Se esse for realmente o caso, então Mozart pode ter usado a proporção para equilibrar partes de suas músicas.
E quanto a outros tipos de arte? Bem, também se diz que Leonardo da Vinci usou a proporção áurea em suas obras-primas, como o Homem Vitruviano e a Mona Lisa. Além disso, quando se trata de obras de arquitetura, o Partenon também pode ter usado esse padrão. Sempre que você vir edifícios com colunas com o espaçamento certo, pode ter certeza de que foi daí que os construtores se inspiraram. A Grande Pirâmide de Gizé é outro grande exemplo. Não há nenhum registro oficial que comprove isso, mas a forma da pirâmide é tão próxima da proporção áurea que é meio óbvio. Você também verá esse padrão aparecendo naturalmente em nosso ambiente. Vá até o jardim e verifique se há alguma pinha por perto. Está vendo essas escamas? Elas estão dispostas em um padrão de acordo com a esfera de Fibonacci. Até mesmo os ossos de nosso corpo parecem estar crescendo com base nas mesmas proporções. Temos um tronco, uma cabeça e um coração. Depois, há as coisas que vêm em pares, nossos braços, pernas, olhos e ouvidos, por exemplo. Para o número 3, pense na composição de nossos membros e nas 3 seções principais de nossa mão. A parte do punho, a parte do meio da palma e os dedos, que também são divididos em 3 por sinal. Falando em dedos, o comprimento de seus ossos também tem essa proporção. Esse design ajuda nossos dedos a se moverem suavemente, especialmente ao agarrar objetos. A sequência de Fibonacci pode ser vista na forma como as ondas do mar se curvam e como os rios se dividem e fluem. Os padrões meteorológicos também podem seguir essa regra. Alguns redemoinhos e furacões se formam e se espalham da mesma forma que a espiral de Fibonacci. Aumente o zoom e você verá que as espirais não são encontradas apenas aqui na Terra. Elas também estão em toda parte no espaço, e isso não é aleatório. A maioria das galáxias, incluindo a Via Láctea, é espiralada. Pense da seguinte forma: em geral, as estrelas em uma galáxia jovem não aparecem todas de uma vez. Algumas são mais rápidas no desenvolvimento, outras demoram um pouco. Isso faz com que a gravidade puxe de diferentes maneiras, fazendo com que a jovem galáxia gire como um disco. À medida que ela gira, diferentes níveis de gravidade a esticam para obter esses braços em espiral. Por outro lado, se todas as estrelas de uma galáxia jovem aparecerem ao mesmo tempo, a gravidade simplesmente as esmaga em forma de ovo, ou o que os astrônomos chamam de elíptico. Ok, eu oficialmente desisto da esperança de que a Lua seja feita de queijo, gente. Uau, nem mesmo Goda! A bola lunar brilhante, ou uma banana torta, ou a metade de uma moeda, dependendo da fase em que está, tem diferentes camadas em seu interior, assim como a Terra. Uma dessas camadas é chamada de núcleo interno. Há cerca de 20 anos, os cientistas estavam observando como a Lua girava. Usando esses dados, eles concluíram que ela tinha um núcleo externo fluido, mas o núcleo interno era difícil de ser estudado, então eles não sabiam se era sólido como uma rocha ou derretido como um líquido quente. Mas agora as coisas estão mais claras. Os astrônomos reuniram dados de diferentes missões, incluindo a missão Apollo, em que os astronautas foram à Lua e coletaram informações. Além disso, eles usaram uma técnica especial chamada dados sísmicos. Esse método consiste em estudar como as ondas sonoras se movem através das coisas. Tomemos como exemplo os terremotos em nosso planeta. Quando ocorre um terremoto, ele cria ondas que atravessam o solo. Os cientistas podem detectar e analisar essas ondas para saber mais sobre o interior da Terra. A mesma ideia pode se aplicar a outros objetos em nosso sistema solar, como planetas ou, neste caso, a Lua. Quando ocorrem terremotos ou moonquakes, eles geram ondas sonoras. Ao ouvir e estudar cuidadosamente essas ondas, os cientistas podem criar um mapa detalhado do que há dentro do objeto. Eles podem descobrir coisas como as diferentes camadas, do que são feitas e como estão dispostas. Para verificar o interior profundo da Lua, os cientistas também usaram algo chamado laser ranging. Esse método mede a distância entre a superfície da Terra e a Lua com muita precisão. E tadã! O núcleo interno do nosso satélite natural é uma bola densa e sólida feita de ferro, exatamente como na Terra. Ele tem cerca de 500 km de largura, o que equivale a quase 15% do tamanho da Lua inteira. Os pesquisadores também encontraram evidências que apoiam a teoria de que a camada entre a superfície da Lua e seu núcleo, chamada de manto, tem se movido à medida que a Lua evolui ao longo do tempo. Esse movimento é algo que chamamos de revolvimento do manto lunar e pode explicar por que encontramos elementos ricos em ferro na superfície lunar. O material do manto acaba sendo levado para cima e a rocha vulcânica permanece na crosta da Lua. Alguns dos materiais dessa rocha eram muito densos, como eu. Então eles simplesmente afundaram de volta no material mais leve da crosta até o limite entre o núcleo e o manto. É como um ciclo em que o material do manto da Lua sobe durante a atividade vulcânica, carrega elementos ricos em ferro para a superfície e depois afunda novamente.
Há outro mistério que os cientistas vêm tentando resolver, o que fez com que o campo magnético da Lua enfraquecesse e quase desaparecesse ao longo do tempo. Parece que agora que sabemos sobre o núcleo de ferro e a reviravolta global do manto, poderemos obter mais respostas sobre o campo magnético da Lua. Saber como é o núcleo interno pode nos ajudar a entender melhor a história da Lua, bem como a história de todo o nosso sistema solar. Uma das teorias amplamente aceitas sobre a origem da Lua diz que houve uma colisão maciça entre a Terra em seus estágios iniciais e outro objeto misterioso em nosso sistema solar. É a chamada teoria do grande impacto, e essa colisão foi tão forte que arrancou um grande pedaço da Terra primitiva e derretida. Se você colocasse uma moeda ao lado de uma ervilha verde, teria uma boa ideia do tamanho do nosso planeta em comparação com a Lua. Esse pedaço foi então enviado para a órbita do nosso planeta. E isso pode ter acontecido cerca de 95 milhões de anos após a formação do nosso sistema solar. O objeto que colidiu com a Terra poderia ter cerca de 10% da massa do nosso planeta natal e aproximadamente o tamanho de Marte. Isso faz sentido, afinal, a Terra e a Lua têm composições semelhantes. É claro que existem outras ideias sobre como a Lua se formou. Uma delas diz que a força gravitacional do nosso planeta a capturou. Isso significa que a Lua era apenas um objeto que passava inocentemente por ali quando, de repente, foi atraído e puxado para a órbita da Terra. Existe até a hipótese de que a Terra roubou a Lua de Vênus. Nesse caso, a Lua não deve se queixar. Acho que a vista é muito melhor aqui. Então sim, a Lua e a Terra são semelhantes no que diz respeito a rochas e alguns minerais, mas a Lua não tem a mesma atmosfera do nosso planeta. Sua atmosfera é fina e consiste em alguns gases estranhos que incluem potássio e sódio, o que não é algo que se pode encontrar na atmosfera de Marte, Vênus ou Terra. E as rochas da Lua não contêm água, mas isso não significa que não haja água lá em cima. Há muito tempo, no século XVII, os astrônomos viram grandes manchas escuras na superfície da Lua. Um desses astrônomos achou que essas manchas pareciam oceanos, então as chamou de Maria, que significa mares em latim. Outros astrônomos também fizeram mapas da Lua e usaram o termo Maria para descrever essas manchas escuras. Por exemplo, Mare Tranquillitatis, traduzido como Mar da Tranquilidade, onde a Apollo 11 fez seu pouso. Mas parece que essas manchas escuras não são de fato oceanos. Elas são planícies feitas de lava endurecida que entrou em erupção há muito tempo. Essas erupções vulcânicas deixaram para trás áreas lisas e planas chamadas de planícies de basalto. No final do século XIX, um observador do céu estudou a Lua e descobriu que ela não tinha uma atmosfera. Sem uma atmosfera, não há nuvens nem ar para evitar que a água evapore. Portanto, os cientistas pensavam que qualquer água na Lua desapareceria imediatamente. Eles acreditavam que a Lua era totalmente seca. Mas então, em 1961, um físico teve uma ideia diferente. Ele apontou que poderia haver água na Lua em áreas especiais chamadas regiões permanentemente sombreadas. Esses são pontos na Lua onde o Sol não brilha, portanto eles permanecem escuros o tempo todo. Assim, o gelo de água poderia existir nessas áreas escuras porque elas são extremamente frias e o gelo não evaporaria. Mas, quando os astronautas das missões Apollo foram à Lua, eles trouxeram de volta amostras do solo e os cientistas não encontraram sinais de água nelas. Assim, todos voltaram a pensar que a Lua era completamente seca. Nos anos 1990, a NASA concentrou-se nessas crateras sombreadas e encontrou altas concentrações de hidrogênio, o que significa que poderia haver gelo nos polos da Lua. Eles ainda não tinham certeza, então continuaram cavando e, depois de algum tempo, encontraram hidrogênio preso dentro de minúsculos grânulos de vidro vulcânico. Como não há vulcões ativos na Lua atualmente, isso significa que é provável que havia água na Lua quando esses vulcões entraram em erupção há muito tempo. Além disso, poderia haver muito mais água nos primórdios da nossa Lua. Em 2020, a missão Sofia, da NASA, nos mostrou o que estávamos procurando há muito tempo. Afinal, existe água na Lua. Acontece que a água está escondida entre os grãos de poeira lunar ou grudada na superfície nas áreas iluminadas pelo Sol da Lua. Portanto, não há oceanos como os que temos na Terra, mas pelo menos há alguma coisa. Mas a pergunta permanece. Como a água chegou até lá? Parece que a Lua teve uma história caótica na época em que estava se formando, como provavelmente a maioria dos planetas e luas do nosso sistema solar.
Portanto, há algumas evidências de que a água chegou lá por meio de cometas que atingiram sua superfície nos velhos tempos, ou talvez continue chegando por meio daqueles que estão se chocando contra a Lua atualmente. Estamos falando de uma situação caótica em que micrometeoritos gelados colidem com a superfície da Lua. E a poeira faz uma bagunça ainda maior ao interagir com o vento solar. Mas estamos aguardando para saber mais sobre isso. Porque, como todos sabemos, quando se fala em água, inevitavelmente também se fala em vida. É por isso que queremos saber mais sobre, por exemplo, todo aquele gelo escondido nas crateras polares da Lua. Talvez ele possa nos ensinar mais sobre como a vida se desenvolveu na Terra. Talvez os cometas tenham trazido todos os elementos necessários para cá. E se alguns desses elementos também estiverem presos no gelo da Lua? Marte tem 2 luas, Phobos e Deimos, e além da forma bizarra, não há nada de especial nelas, exceto por uma coisa. Não faz muito tempo que os cientistas descobriram um estranho fenômeno na superfície de Phobos, mas ainda não conseguiram encontrar nenhuma explicação para isso. Do que se trata? E o que isso nos diz sobre a história do nosso sistema solar? Vamos descobrir. O astrônomo americano Asaph Hall descobriu Phobos e Deimos em 1877. Você sabia que todos os planetas do nosso sistema solar receberam nomes de divindades gregas e romanas? Por exemplo, Marte ou Ares é o famoso deus da guerra. É por isso que os satélites do planeta são chamados de Phobos e Deimos, os filhos de Ares. Na verdade, esses belos nomes têm significados assustadores, medo e horror. Em 1971, o telescópio Mariner 9 da NASA tirou suas primeiras fotos. Foi assim que descobrimos que esses carinhas não eram nada parecidos com a nossa Lua. Eles tinham uma forma bizarra, uma órbita estranha e instável. Além disso, não há outras luas no sistema solar que se movam tão perto de seu planeta-mãe quanto essas duas. Bem, elas são crias dele, afinal. Mesmo muito perto de Marte, se você estivesse na superfície do planeta vermelho, dificilmente conseguiria vê-las. Isso porque a curvatura de Marte esconde Phobos e Deimos de vista. E se você ficasse em algum lugar no Equador, Phobos parecia um asteroide comum e Deimos uma estrela. Tudo porque esses satélites são basicamente migalhas em comparação com a nossa Lua. São as menores e menos brilhantes luas de todo o sistema solar, o que é irônico, considerando seus nomes imponentes. De qualquer forma, parece que tudo deveria ficar bem claro com esses 2 satélites. Mas não, existe um problema. Veja bem, os cientistas reconstruíram a história do espaço com base nos vestígios encontrados em diferentes objetos espaciais. Amassados, arranhões, rachaduras, todas essas coisas podem nos dizer o que aconteceu há bilhões de anos. Por muito tempo, os cientistas tiveram certeza de que, assim como seus protótipos gregos, Phobos e Deimos eram gêmeos. Mas então o orbitador Viking da NASA tirou novas fotos deles, e foi aí que descobriram uma diferença significativa entre os dois. Toda a superfície de Phobos estava coberta por enormes sulcos. Era uma série de fossos longos e profundos que se estendiam de uma ponta a outra. Você pode dizer, qual é o problema? Todos os objetos espaciais têm esse tipo de relevo neles. E sim, existem outros satélites com ranhuras e depressões semelhantes, mas nenhum com tantos quanto Phobos, que é completamente coberto por sulcos que são enormes, até 19 km de comprimento e 200 metros de largura. E isso não é tudo, alguns se cruzam. Isso significa que o satélite passou não por um, mas por muitos eventos traumáticos. Mas o que exatamente aconteceu com ele? Os cientistas ainda não têm certeza, mas algumas ideias. E essas teorias podem nos contar não apenas sobre o passado de Phobos, mas também prever seu futuro. Teoria 1. Impacto de asteroide. Bem, o primeiro suspeito é bastante óbvio. Há uma grande cratera de quase 9 km de largura em Phobos. Ela se chama Angeline Stickney e recebeu o nome da esposa de Asaph Hall, o cientista que descobriu os satélites. Que lindo! Então assim é a primeira hipótese. Era uma vez um corpo astronômico que colidiu com Phobos. O impacto foi tão forte que deixou uma grande cratera, e o efeito da colisão deixou um monte de sulcos por todos os lugares. Parece lógico a princípio. No entanto, os cientistas notaram uma falha nessa teoria e descobriram que esses sulcos na verdade não se formaram dentro da cratera, mas próximo dela. Ou seja, não foi uma colisão que os criou. Além disso, e aqueles que se cruzam com outros? Ou é apenas uma grande coincidência cósmica? Bem, a busca pela verdade continuou. Teoria 2.
Phobos é assim por causa dos detritos espaciais. Sim, há uma diferença entre essas duas teorias. Nesse caso, os sulcos não são consequência direta da colisão. Em vez disso, é mais ou menos assim. Algo colidiu com essa lua. O impacto fez com que muitas pedras fossem lançadas ao espaço. Algumas se perderam no universo para sempre, mas outras eram pequenas o suficiente para serem puxadas de volta para Phobos. Passando ao lado dele em um ângulo agudo, poderiam colidir com ele, saltar e assim seguir. E como a gravidade de Phobos é muito fraca, talvez as rochas não conseguiram colar nele. Em outras palavras, foram continuamente puxadas e empurradas por muitos e muitos anos. Esta teoria explica os sulcos que se cruzam. É porque as pedras caíam nesses lugares o tempo todo. Parece bastante lógico, mas tem um outro problema. Não vemos nenhum pedregulho em Marte ou na superfície de suas luas, e todos esses detritos deveriam ser capturados pela gravidade e permanecer em algum lugar na órbita do planeta, ou ainda simplesmente se tornar uma parte de Phobos. Em outras palavras, se isso fosse verdade, encontraríamos evidências dessa teoria sob camadas de poeira. Mas não foi o que aconteceu. Portanto, essa explicação também não satisfez os astrônomos, que continuaram a procurar o culpado. E se os sulcos não têm nada a ver com a cratera Stickney? E se o verdadeiro motivo era outro, como algo ainda mais forte? Poderia ser o próprio planeta Marte? Teoria 3. Marte é o grande vilão. As hipóteses anteriores dizem que Phobos e Deimos eram originalmente pedaços dele. Em algum momento eles se separaram e viraram satélites, assim como a nossa Lua. Mas e se não foi esse o caso? Observações feitas pelo Mars Global Surveyor da NASA mostram que os satélites gêmeos são compostos de elementos encontrados principalmente em meteoritos e asteroides. E se Phobos e Deimos forem asteroides? Há um cinturão de asteroides entre Marte e Júpiter. Dado o tamanho, a forma e a composição de ambos, os cientistas sugeriram que podem ter pertencido a esse cinturão um dia. No entanto, em dado momento, eles saíram voando e a gravidade os puxou para Marte. Esse fenômeno é chamado de captura de asteroides. Porém, isso é muito estranho. Sim, não é incomum, mas esses dois estão voando perto de Marte há o quê? Bilhões de anos? É estranho que suas órbitas tenham permanecido as mesmas. Além disso, a atmosfera do planeta é muito rarefeita, por isso dificilmente poderia capturar asteroides. Em teoria, eles deveriam ter se separado de Marte na primeira oportunidade. No entanto, não foi o que aconteceu. Isso significa que, de alguma forma, ficaram presos, e Marte imediatamente começou a destruí-los. Sim, uma reviravolta inesperada. Nessa versão, o planeta acaba se tornando um vilão. Ao estudar o passado, encontramos algumas evidências de danos futuros. As misteriosas ranhuras de Phobos podem ter sido causadas pelas forças de maré entre ele e Marte. A Lua e a Terra também têm isso, ambas sofrendo ligeira distorção. Mas como Phobos está muito mais perto de Marte, o impacto das forças gravitacionais é muito mais forte. Em outras palavras, a gravidade de Marte está gradualmente destruindo Phobos. A cada 100 anos, o satélite fica quase 2 centímetros mais perto de Marte. Ele também encolhe até 20 metros, ficando ainda mais frágil e fraco. Quanto menor se torna, mais as forças de maré o impactam, criando estranhos sulcos e ranhuras. Sim, em algum momento em 30 milhões a 50 milhões de anos, essa Lua irá colidir com Marte ou se desintegrará e se transformará em um monte de pequenas rochas. E então Marte também terá anéis como Saturno e Netuno. É por isso que Phobos também é chamado de Lua Marciana Condenada. De qualquer forma, são apenas teorias, mas a dramática história desse satélite natural nos dá uma ideia de como os objetos extraterrestres podem ser dinâmicos. Quanto mais aprendemos sobre eles, mais descobrimos sobre os segredos da origem não apenas de Marte, mas também de outros objetos em nosso sistema solar. Se um dia realmente colonizarmos Marte, estudar suas luas pode nos ajudar muito. Vamos torcer para que a próxima missão Mars Moon Exploration revele segredos emocionantes que as luas marcianas estão escondendo. Prepare-se para a decolagem, pois há notícias empolgantes da NASA vindo em nossa direção. Quer dar uma olhada no fascinante mundo da lua de Saturno, Titã? A inovadora nave Dragonfly da NASA está pronta para decolar em 2027, com o objetivo de explorar esse misterioso objeto espacial. Agora, deixe-me apresentá-lo a Titã. É um corpo celeste gelado com uma atmosfera cheia de nitrogênio e pode até ter um oceano subterrâneo. Titã também abriga rios e lagos que correm em sua superfície. Mas adivinhe só, eles não estão cheios de água como o nosso adorável planeta. Em vez disso, eles têm metano.
Agora vamos dar uma olhada nas credenciais celestiais de Titã. Não se trata de uma lua qualquer, é a segunda maior de todo o nosso sistema solar. Ela é apenas 2% menor do que a maior lua que temos em nossa vizinhança, que é Ganímedes, de Júpiter. O tamanho de Titã envergonha até mesmo Mercúrio, e eu mencionei que sua atmosfera é 4 vezes mais densa do que a da Terra. Graças à baixa gravidade e à atmosfera espessa de Titã, o Dragonfly é o companheiro robótico perfeito para descobrir seus tesouros ocultos. Vamos falar sobre o Dragonfly, a estrela da próxima missão da NASA em Titã. Esse drone cósmico não é um explorador comum. Equipado com uma gama completa de dispositivos interessantes, o Dragonfly é como um laboratório voador pronto para descobrir mais segredos de Titã. É a primeira sonda interplanetária com Rotorcraft Lander, projetada para nos levar em uma jornada épica de descobertas. E não se deixe enganar pelo nome. A libélula não vai apenas zumbir por aí sem rumo. Essa maravilha tecnológica é capaz de planar por vários quilômetros entre diferentes locais na superfície de Titã. Pense nela como um serviço de Uber cósmico para cientistas. E por falar em tecnologia, a Dragonfly está carregando alguns equipamentos muito legais. Ela contará com o instrumento Drill for Acquisition of Complex Organics, DRACO, que nos ajudará a coletar material de Titã, enquanto o Dragonfly Mass Spectrometer, DRAMS, analisará a composição dessas amostras. Mas como foi que descobrimos Titã? Foi em 25 de março de 1655, quando um astrônomo holandês estava lá fora com seu telescópio explorando os cosmos. E eis que ele avistou algo incrível. Era Titã, a maior lua de Saturno. Avançando quase 300 anos, chegamos a 1944, quando outro astrônomo muito legal entrou em cena. Ele estava fazendo alguns experimentos com luz quando descobriu que Titã, na verdade, tinha sua própria atmosfera. Há mais nessa história. Em 1979, a espaçonave Pioneer 11 decidiu fazer um passeio pelo sistema de Saturno. Ela confirmou todas as coisas legais que os cientistas haviam especulado anteriormente sobre Titã, como sua temperatura e massa. Entretanto, houve um pequeno erro. Aqueles cientistas sorrateiros pensaram que Titã poderia ser a maior lua de todo o sistema solar. Ops, palpite errado. No entanto, Titã tinha uma atmosfera misteriosa e densa que deixava todos atentos. Agora vamos dar um zoom na década de 1980, quando as espaçonaves Voyager 1 e 2 fizeram sua grande entrada. Esses exploradores cósmicos passaram por Saturno e queriam dar uma boa olhada na superfície de Titã. Foi quando Titã decidiu jogar um jogo de esconde-esconde com eles. Sua atmosfera nebulosa tornou impossível ver o que estava acontecendo lá embaixo, de modo que tudo que as Voyagers conseguiram capturar foram imagens de um mundo laranja solitário. No entanto, eles avistaram uma névoa azul elegante na atmosfera superior. As coisas começaram a ficar realmente empolgantes na década de 1990. O telescópio espacial Hubble juntou-se à festa e decidiu tirar algumas fotos legais de Titã usando luz infravermelha especial. Esse dispositivo inteligente conseguiu atravessar a névoa e pronto! As imagens do Hubble revelaram áreas de cores diferentes em Titã, quase como um tabuleiro de xadrez cósmico gigante. Agora sabemos que há até mesmo um ponto brilhante tão largo quanto a Austrália lá embaixo. Entretanto, apesar dessas imagens fantásticas, o mistério do que estava sob a névoa de Titã ainda não havia sido resolvido. Era 2004 quando o palco foi montado para a Cassini e sua companheira europeia, a sonda Huygens. Elas eram como a dupla dinâmica definitiva, prontas para enfrentar Saturno. A Cassini começou a orbitar o planeta com anéis e imediatamente concentrou sua atenção em Titã. O grande momento finalmente chegou. Em 14 de janeiro de 2025, a sonda Huygens atravessou a atmosfera de Titã. Durante sua descida, a Huygens coletou todos os tipos de dados incríveis, capturando imagens e analisando a atmosfera. Em seguida, a sonda transmitiu essas informações valiosas para a Cassini, que, como um mensageiro cósmico, as enviou para nós terráqueos, que aguardávamos ansiosamente. Nos 13 anos seguintes, a Cassini se aproximou de Titã mais de 100 vezes, usando todos os tipos de instrumentos sofisticados para dar uma boa olhada na superfície e na atmosfera da Lua. Os cientistas puderam finalmente confirmar que Titã tinha nuvens, lagos e rios, e que também havia alguma chuva caindo em sua superfície. Felizmente para nós, Titã não é a única lua em nosso sistema solar que poderia tecnicamente abrigar a vida. Veja a maravilhosa lua de Netuno chamada Tritão. Para começar, ela é a maior lua de Netuno, mas também é muito estranha.
Entre as muitas luas existentes, apenas 5 são conhecidas por serem geologicamente ativas. E adivinhe só, Tritão orgulhosamente faz parte desse clube exclusivo. Ele adora exibir seus geysers que expelem gás nitrogênio. Imagine Tritão como uma fashionista em um conjunto gelado. Sua superfície é composta principalmente de nitrogênio congelado, o que lhe dá um ar frio e gelado. Talvez você queira levar um casaco quente se for visitá-la. Agora, você deve estar se perguntando como Tritão consegue se manter aquecido em um ambiente tão gelado. Bem, ele tem uma arma secreta chamada Forças de Maré. Imagine Tritão e Netuno envolvidos em uma dança cósmica, criando atrito gravitacional. Essa dança parece gerar algum calor, ajudando a aquecer as águas de Tritão. Com toda essa conversa sobre calor, você pode estar ficando animado com a possibilidade de vida em Tritão. Entretanto, encontrar vida nessa lua é tão provável quanto encontrar um unicórnio andando de skate. A Voyager 2, a única missão que já passou por Tritão, fez sua viagem em 1989. E se você está esperando por outra missão a Tritão em breve, bem, digamos que as estrelas não estão se alinhando a nosso favor, literalmente. A janela para uma missão a Tritão abre-se apenas uma vez a cada 13 anos, pois nosso planeta e Júpiter precisam estar perfeitamente alinhados para que o pouso funcione. Os cientistas usariam a força gravitacional do maior planeta de nosso sistema solar para lançar com segurança uma sonda em Tritão. Agora vamos falar do elefante na sala, ou devo dizer, o urso polar. É tão frio em Tritão que as esperanças de que a vida sobreviva sem congelamento são tão pequenas quanto um palito de dente. Desculpe, pequenos micróbios em potencial, talvez vocês precisem de alguns suéteres extras para se estabelecerem lá. Embora Tritão possa não ser o lugar mais acolhedor para a vida, ainda é uma joia celestial que vale a pena explorar. Os cientistas também acreditam que Tritão nem sempre fez parte da tripulação de Netuno. Na verdade, Tritão provavelmente estava apenas cuidando de seus afazeres, vagando sem rumo no distante cinturão de Kuiper. Netuno, com sua poderosa força gravitacional, arrebatou Tritão, transformando-o oficialmente em sua própria lua. Assim como nosso fiel satélite, Tritão também está preso em um confronto permanente com Netuno. Um lado de Tritão está sempre com os olhos fixos no planeta. Quanto ao destino dessa incrível lua, as coisas não parecem muito boas a longo prazo. Ela está se aproximando cada vez mais de Netuno a cada dia. Por que isso acontece, você pode se perguntar. O problema está nas interações de maré, que estão pregando algumas peças cósmicas em Tritão. Elas estão fazendo com que sua órbita se afaste, como uma dança em câmera lenta em direção a Netuno. Os cientistas preveem que em cerca de 3,6 bilhões de anos, Tritão cruzará um limite invisível. Se esses cálculos atuais estiverem corretos, há 2 cenários possíveis. Ou ele sofrerá uma colisão com a atmosfera de Netuno, ou simplesmente se quebrará em pequenos pedaços. Se isso acontecer, um sistema de anéis totalmente novo se formaria em torno de Netuno, assim como o que vemos atualmente em torno de Saturno. Tritão não é o único satélite que pode acabar dessa forma. Phobos, uma das luas marcianas, provavelmente também se desintegrará, e mais cedo, em 30 a 50 milhões de anos.